esteja sendo bom e que a natureza seja sua aliada, sejam amigos. Que o dia esteja sendo bom para si e que a natureza seja sua aliada, que haja uma harmonia entre todos nós. Este vídeo tem uma intenção, aliás, a minha intenção real, antes de fazer este vídeo, era falar das comunicações, dos meus meios de comunicação, não é? A minha ideia é essa. Mas como sempre, não é? Eu tenho por hábito conversar, muitas histórias que eu conto, vem das tradições africanas, vem muito da oralidade, né? Das histórias que vão sendo contadas pelos mais velhos. Converso com meu pai, vou no mato, nas aldeias, converso com mais velhos, tenho amigos de outras nacionalidades cá em África, mais ao norte da África, mais ao sul da África, mais ao centro, com quem também a minha curiosidade sempre procurar saber informações relativamente de onde nós viemos, não é? Com a ideia sempre de desconstruir essa prerrogativa ocidental de que os negros não têm o poder pensante, não é? Não têm a capacidade de produzir por si só um produto intelectual capaz de prover a sua própria filosofia. E a gente vem mostrando nesses vídeos, não é? Que não só a África tem o seu processo civilizatório, como tem as suas ciências, suas filosofias, suas crenças, sua maneira, seu modo de viver, que o próprio ou a introdução daquilo que é o conceito ocidental em África chocou ou se choca com a cultura africana, que havia necessidade de bani-la, né? Que é uma maneira que a gente já vinha falando aqui, de controlar as sociedades. Diz a lenda que para dominar tu tens que ter a cultura e dividir, não é? Dividir, isso o continente foi todo dividido, não é? E suprimir a cultura, né? Então vamos nesse processo tentando desconstruir-se e mostrar que sim, nós não podemos, dentro do olhar ocidental, sermos sempre negros traduzidos ou colocados na condição animal, de ser não racional, não é? Que vai estar sempre conflituando o tempo todo com a própria realidade hoje, não é? Ocidental, e a própria filosofia ocidental cada vez mais não consegue sustentar, não é? E a gente vê exatamente disparates em cima de disparates. Como eu disse, a minha ideia, a minha inicial é que nós falássemos sobre comunicação, não é? Os meios de comunicação. Dentro dessa oralidade, estudando, percebendo outros pesquisadores africanos, não é? E, fundamentalmente, como estamos numa cultura ocidentalizada, precisamos evidentemente refutá-la também com aquilo que o Ocidente diz, com aquilo que é a visão ocidental sobre esses pontos. Então, quando a gente vai tentar verificar sobre comunicação, sobre os primeiros meios de comunicação, a gente simplesmente fica sem perceber se é proposital,
se é por negligência, se é por desconhecimento, mas me veio realmente a necessidade de deixar de fazer esse vídeo, não fazer esse vídeo, mas para antes refutarmos ou falarmos um pouquinho da antropologia. Porque para compreendermos muito da evolução humana em todas as áreas e todos os campos, a antropologia ela é muito importante. E, inevitavelmente, é necessário que a antropologia seja debatida, seja revista, seja melhor estudada, melhor avaliada os conhecimentos antropológicos ocidental. Porque há muitas aberrações, muitas agressões, não é? Que ao que indica, sustenta ou procura sustentar a ideia da irracionalidade do humano africano. Tanto é as últimas pesquisas do DNA diz que nós os negros não temos. Nós estamos na categoria, não fazemos parte da categoria humana. Mas como é que eu, enquanto não humano, faço um teste de DNA para comprovar uma série de coisas, uma série de estudos, para comprovar mais corriqueiro, até mesmo a paternidade? E somos desprovidos do DNA. E a antropologia sustenta isso, aceita isso como válido. Então, é necessário que de alguma maneira, e ali vai as autoridades africanas, os grandes líderes africanos, da necessidade de termos centros de estudos africanos voltada para a África, para revermos muitos conceitos antropológicos e outros estudos que possam, de alguma maneira, refutar a ideia daquilo que são os estudos ocidentais. Os Estados precisam, de alguma maneira, ter centros de pesquisa, centros de estudos, não é? Voltado para o continente africano, patrocinado pela União Africana. Não sei como funcionaria, não cabe isso a mim avaliar isso. Tem os técnicos, tem os especialistas para poderem fazer isso, mas fica aqui a ideia da necessidade fundamental de nós começarmos a entender que todo conhecimento ocidental ele não pode ser tido como absoluto. Ele não pode ser tido como absoluto, de forma alguma. É necessário que a gente comece a questionar. E entre elas, a maior aberração é exatamente a antropologia. A antropologia, de fato, tem sido a área mais criminosa para com aqueles que estão na categoria de seres não pensantes, na categoria de seres animais, como bem somos categorizados. Então,
vale a pena, de alguma maneira, repensarmos também aqueles que são valores né, de longevidade das vidas, do modo geral, dos legados das lideranças africanas. Precisam também, de alguma maneira, não é só legados empresariais, as grandes empresas, as grandes indústrias, que são frutos mesmo também do conhecimento ocidental, mas de alguma maneira produzirem um conhecimento, deixar um legado muito mais virado a isso. Vale a pena investir no conhecimento. Eu percebo que muito verídico que está lá patente de que muitas das vezes, para a perpetuação e a hegemonia dos nossos poderes, a educação deixa esse segundo plano. Mas evoluí-la também, ainda assim, equipara os poderes, e o poder econômico, sim, dita muito mais do que propriamente o conhecimento. Só o conhecimento em si não é suficiente para ameaçar uma hegemonia. Não é. O poder econômico ainda é ditatorial. Portanto, investirmos no conhecimento em África, investir no conhecimento africano, não significa colocarmos o continente em desordem. Talvez nos colocaríamos em perigo, porque estaríamos refutando ou rebatendo o conhecimento ocidental. Mas ele é necessário porque nos coloca numa posição desumana. Não é? Nos coloca numa posição desumana, não humana, então não podemos aceitar isso. Nós não podemos simplesmente achar que viver e comprar carro de luxo e fazer compras, fazer depósitos milionários nos continentes europeus, que acaba que são eles que fazem uso desse dinheiro, eles não, nem o próprio faz utilização. Quando morres, aí os filhos não conseguem fazer uso porque tem que justificar, porque são transferências de valor, dinheiros de sangue, não sei o que, não se faz. Então vale a pena, muitas das vezes, ok, podem continuar, não é isso que cabe a mim, não é esse julgamento. Sinceramente, eu não faço esse julgamento. Deixo lá para os ativistas e outras pessoas fazer esses questionamentos. Mas, de alguma maneira, vale também o investimento. Por isso são seus filhos também que hão de vir e encontrar essa mesmice. Então, por isso que eu deixei de fazer aquele vídeo para tratar dessas questões, que a gente precisa refutar a antropologia. Como eu disse, a ideia era falarmos das comunicações, não é? E para falarmos dos primeiros meios de comunicação, havia necessidade de vermos o surgimento do fogo, não é? E aí a antropologia, de forma aberrante, exclui totalmente a África, os sinais do fogo aparecem entre a Europa e a Ásia. Quer dizer, então vamos voltar. Vamos rever a antropologia. Então, como vê ali na descrição, talvez, dizendo das descobertas, não é? Os primeiros sinais das pinturas rupestres ou arte rupestre, a antropologia sempre considera que foram encontradas na Ásia, na Indonésia, não é isso? Acho que é na Indonésia, sim. Mas, muito recentemente, estudos que andam aí camuflados, sempre escondidos, provou que os primeiros fósseis foram encontrados aqui na África do Sul. E se nós começarmos a pensar nas migrações, vamos ver, tem os fósseis, pode ser encontrado os fósseis ainda mais antigos. Pode ser encontrado fósseis mais antigos ainda. Ok. Então vamos lá. Para que as pessoas consigam perceber por que a vida, do modo geral, precisa ter uma ligação profunda
com a natureza, quando o ser humano, ou os seres vivos, estão em comunhão com a natureza, vivem com a natureza, na natureza, com a natureza, tem uma relação muito se descobre. Eu vou aqui nessas questões de oralidade e mostrando um pouquinho e começa a mostrar como vamos refutar essa antropologia, não é? Evidentemente no próximo vídeo, quando eu estarei falando das comunicações, mas eu queria deixar essa introdução aqui neste vídeo, para quando chegar lá temos a compreensão, que é o próximo, certamente. Nós nascemos, os pais, cá nascemos pais, nas aldeias, nos bairros, e a gente brinca em volta, não é? Das casas, o mais próximo possível, e conforme vai crescendo, tem sempre os mais aventureiros, não é? mais curiosos, e vão se afastando e trazendo sempre alguma coisa nova. E todo mundo admira, vai lá, fica próximo, não é? Trouxe, ou trazer alguma coisa, é um motivo de celebração, né? De felicitação, de alguém que desbravou o mundo e trouxe alguma coisa, não é? Isso é motivo de celebração aqui em África, ok? Então, nessas brincadeiras, nessas andanças que a gente vai tendo enquanto vai crescendo, e nesta glória que a gente recebe quando chega diante dos amigos, dos familiares, daquilo que tu vai trazendo, quando tu vais crescendo, surge sempre essa necessidade também e brincar, e se calhar sem pretensão exata de ter obrigatoriedade de trazer alguma coisa, mas curiosamente acaba trazendo uma coisa interessante. Quando era pequeno, o que eu quero mostrar aqui para que se perceba como as coisas, quando tens uma relação com a natureza, acabas descobrindo coisas. E muitas coisas que eu conheci, depois comprovada de forma científica, mas foi por curiosidade. Uma das primeiras brincadeiras que nós fazíamos com os amigos, mas quando era muito mais novinho, 6, 7, não sei qual idade, mas era muito criança, era de colecionar terras, diferentes tonalidades de terra. Então fazíamos uma espécie de um arco-íris dentro do banho. Então você tinha que ter uma garrafa transparente, aquela branca, mais branca, transparente, né? Sem qualquer cor, transparente. E tu ias em volta buscando diferentes cores de terra. Eu ia pegar uma terra preta, tu colocavas, ias andando, encontravas uma terra vermelha, colocavas, já tinha 2 tonalidades, andavas, e isso te levava, conforme você vai buscando cores, vai buscando tonalidade, e às vezes vai ver teu amigo que tem uma série de cores de terra, então vai ter que buscar. Essa busca, aí vai buscar uma terra amarela, mais a castanha, uma série de tonalidades, uma série de variações, e aí tu chegas com várias cores de terra. Aí chegas no bairro, todo mundo aplaude, elogia, né? Pela variação, pela quantidade de diferença de cores, a quem tem menos, a quem tem mais. Mas onde é que conseguiste essa? Onde é que foi? Né? E vais conhecendo novas coisas. E nessas caminhadas que você vai indo, buscando essas terras, essas variações,
acaba sempre tendo uma coisa ou outra, eu acabo tendo nada, mas de alguma maneira tu trouxe uma coisa nova. Tu já vai saber que, olha, tem diferentes tipos de terra. Qual a diferença? Para que serve? Não importa, mas tem diferença. E se calhar vais começar a ver alguns arbustos, alguma diferença. Vais ver determinados grãos, determinados frutos, não é? Vais te deparar com uma série de coisas. Essa é a primeira descoberta de variações de terra. Hoje perceber das importâncias, das variações, das diferenças e do seu valor. Mas para mim, enquanto criança, era apenas colecionar terra. Outra coisa que tínhamos, todas as crianças do mundo geral têm, enquanto nós, quem viveu, africanos, sabe, no Ocidente, até hoje já se faz isso aqui, a gente compra peixe nas lojas, não é? Vai lá comprar o peixinho, coloca no aquário. Outra hora não, iam nas lagoas, nos rios, nos charcos, nos lugares, para que a gente pudesse pegar o peixe, o peixinho. Eu tenho um irmão, até hoje brinca muito comigo dessa história que eu vou contar. Meu irmão mais velho, sempre quando estamos na reunião familiar, sempre coloca isso ali. O pescador de sapos. Então todas as crianças estavam numa onda de que tinha que ter um peixe, tinha que ter peixinhos no seu aquário, nas suas coisas. Então tinha que buscar. E a variedade de peixes, os mais coloridos, você tinha que andar muito, tem que ir nesse lugar, tem que ir naquele lugar, sempre procurando já era uma coisa que quando chegasse junto dos seus, impressionasse. Então, um belo dia, falei, não, já conhecemos todos os lugares que vamos buscar os peixinhos, não é? E de que eu precisava de impressionar com uma coisa nova, com um peixinho novo, algo novo. Então vou por uma outra lagoa, vou tentar um lugar. Lá fui e encontro um monte de peixinhos, mas uma quantidade enorme de peixinhos na lagoa. Era eu mais um ou dois amigos. Lá recolhemos os peixinhos. E os meus peixinhos, nós não fazemos propriamente o aquário convencional que se tem, né, de vidro. É como se fosse um pequeno lago, aquele que você cava o chão, né, cava a terra, e você faz uma proteção para que a água não vá. É como se fosse mesmo um lago. É uma piscina. É lá que nós colocamos. Então quando você vai ver o peixe, você via de alguma maneira observando, né? Para o meu espanto, não sei, 1 ou 2 dias ou 3 dias depois, começamos a ouvir um barulho diferente no aquário, no lago que foi criado, de um ser estranho. O que era? Sapos. E aquilo era uma coisa assustadora, porque como é que os peixes viraram sapo? É que descobrimos que, afinal de contas, os peixes viram sapo, ou uma espécie de peixe viram sapo. É uma descoberta acidental. Isso é para começar a mostrar de que muito das descobertas que a gente vai tendo ou vai fazendo é de forma acidental.
A ideia ali era simplesmente ter peixe. E acabei descobrindo os sapos. E era uma criança. Isso depois vamos aprender nas ciências. Fui aprender, se não me engano, na sexta série, na sexta classe, sobre essa mudança. Depois eu já ria, porque já tinha conhecimento prático daquilo. Outro exemplo que outra brincadeira que a gente fazia, que acabou sendo também uma descoberta nova, que uma brincadeira que a gente tinha, que é ligada a pedrinhas. A gente fazia um jogo de pedrinhas, que é o que nós chamamos de pedra de burgal. Umas pedras que a gente ia, pegava aquelas pedras, vinha, brincava, mas como ela tem outra utilidade para os adultos, era importante que a gente devolvesse as pedras no lugar. Brincava, acabávamos de brincar, devolvíamos. Só que quando a gente vai buscar as pedras, vai com prazer. Depois que a gente termina de brincar, já não tem paciência de ir lá levar as pedras. E muita gente vai atirando. Nesta brincadeira de vai atirar, final de tarde, início da noite, escuridão, a gente percebe, atira, aquilo faz uma faísca. E eles percebem que aquilo faz. É uma descoberta, sim, acidental. É o convívio, o contato com a natureza. Ok? É o convívio com a natureza que faz isso. O que proporcionou aquilo. Nós também temos uma outra brincadeira, que é a construção de carros. Acho que é comum. De lata, além daquele que nós chamamos de bordão, que é aquela parte das folhas da haste que sustenta as folhas da palmeira. Então fazia-se muitos carros com aquilo. Mas depois começou-se a fazer também com as latas. E a tu bateres a faca e a faca nas chapas, cortares, ao bateres, com a pedra, que tem que ser uma pedra boa, que acabava sendo uma pedra de burgal também, né? E quando bater, acontecia a mesma coisa, também estava aquela, e você sentia o cheiro da combustão, queimado, parece que provocava mesmo uma faísca forte. Uma grande outra descoberta que a gente foi tendo. Isso era crianças. Outra forma que a gente vai percebendo ou vai descobrindo nessas brincadeiras, no contato com a natureza, é a diversidade também de plantas, de frutas, não é? Umas mais amargas, outras menos amargas, mas naquela mesma senda de colecionar terras, ao procurarmos os vidros, encontrávamos e também íamos procurar umas tampas
aquela tampa de cerveja, né, de refrigerante, e tem uma outra tampa que era de vinho. Era também a mesma de chapa, mas do vinho. Ela não vinha com aquele cortiço, aquela cortiça, vinha com a mesma tampa. As coisas nem parecem mais aquele tipo, mas nós íamos procurar aquelas tampas, porque a maior era de vinho, fazia o papel uma espécie de macho, e a cerveja ou refrigerante em garrafa fazia o papel feminino. Então tu fechavas aquilo, né, como se fosse a fechar, né, alguma coisa pegadora, ela fecha. Então tinhas um botão do mais ocidental para fazer os jogos que nós chamamos de jogo de mbokique ou jogo de botão. Jogo de botão, não é? Nessa busca desse material, a gente vai descobrir e vai perceber que existem variedades de garrafas e de cores. Umas amarelas, mais para amarelada, uma mais acastanhada, outras azuladas, né, outras verdeadas, várias cores de garrafas, várias cores. E a gente ia colecionando, como há pessoas que colecionam latas, não é? Íamos colecionando essas garrafas. E nessas buscas, evidentemente, vamos encontrar garrafas partidas. E a gente, curiosidade, faz uma espécie de óculos, não é? Porque a garrafa transparente, ela cheia quando você vai, ela cheia, não é? Você vai olhando, ela incomoda o sol. Então tem que ser a cores, né, que te permitia olhar o mundo sob essa perspectiva da cor que tinha naquela garrafa. Então a gente via o mundo todo a cor verde, via o mundo numa perspectiva azul, numa perspectiva mais amarelada, mais castanhada, não é? E tudo isso. A branca, né? A branca, a transparente, quando falam branca é aquela transparente, quase que incolor. Ela, em contato com o sol, né? Contato com o sol e uma superfície branca ou uma superfície que não seja tão opaca, ela te permite, ela faz um jogo e te permite apresentar uma série de cores, uma possibilidade de apresentar uma série de cores, como se fosse um arco-íris, né? Então a gente brincava com aquilo. Olha, as cores, as variações das cores. Nestas brincadeiras, a Vina da pele tentando achar, o amigo grita: ai, me picou. Picou? Me picou. Como não vai picar? Não entendi. Não, você se picou. Então a gente tentava repetir o processo para ter, e nada. E repetia e nada. Ei, picou. E que a gente foi perceber que a luz solar batendo naquele vidro, ele criava um ponto na pele, jogava os raios, e esse ponto, se ela fosse muito afinada, né, deixava de ser, ia levantando e o ponto ia se afinando, ele criava um ponto de energia. Então ele não picava, queimava. E fomos assim testando em muitos objetos, inclusive, e a gente começou a perceber que ele queimava.
O que eu quero dizer aqui, nessa história toda, é de que o convívio com a natureza, o convívio com o ambiente desconhecido, lhe permite muitas descobertas inesperadas. Eu lembro que também íamos, como enquanto crianças, não se podia ir muito distante e fazer caçadas de adultos. Então as crianças vão caçar pássaros, né? Que hoje o Ocidente, e mesmo também aqui, proíbe, né? Porque pela caça furtiva, pela caça comercial, e não pela caça para uso doméstico, para alimentação. Então virou um comércio, e aí fica, e também o crescimento das populações, e pronto, esses conflitos começam a criar os desequilíbrios nas sociedades. Mas aquele outro que eu quase hoje também já vejo poucos pássaros, né? E onde estamos localizados também já não proporciona muito isso, mas de alguma maneira muito próximo às selvas, e tu ias, muito uma grande variedade. Então tu ias ir lá caçar os pássaros, que é a coisa que as crianças faziam, porque os adultos não faziam, para tu ver que também isso tudo equilibra, né? Então os adultos iam caçar outras coisas, e as crianças ficavam aí nas proximidades caçar o pássaro. Nessas caçadas que tu vais passando pelos arbustos, pelo capim, vais conhecendo plantas, vais conhecendo objetos, vais conhecendo frutos silvestres, vai conhecendo coisas, e vai atiçando a curiosidade e descobrindo coisas. Ok? Então, o objetivo desse vídeo, fique bem claro, é para percebermos que muito das descobertas, elas são por acaso. Deste modo, o fogo foi descoberto por um acaso, e não com essas invenções que a antropologia diz que um raio que caiu, que se incendiou, quer dizer, e nem a certeza em absoluto tem. Ou é um vulcão. Precisamos ver que parte que se viu esse vulcão. Não é? E precisa-se perceber que se a África é o berço da humanidade e os povos eram nômades, logo parte subindo a África, e se os continentes eram ligados ou eram muito mais próximos, estamos a finalizar, evidentemente, só completando aqui o raciocínio, não é? Se as migrações vão subindo a África, indo em direção à Europa, o berço aqui, as migrações vão. Quanto mais as pessoas imigravam indo para a Europa, os lugares mais frios, mais a pele clareava ao longo da história, ao longo do tempo. Não é? Portanto, é o mesmo ser humano que foi migrando, subindo. E quanto mais lugares frios, mais brancos são. E onde são os lugares mais quentes, mais escuros são. Porque nós estamos aqui na linha de baixo da linha trópica, são mais escuros. Como também nos países latinos, que são mais quentes, também não são tão brancos absolutos.
por alguma explicação. Não é? Portanto, não se consegue compreender como é que a antropologia consegue sustentar esta informação. Se o berço da humanidade é a África, foi muitas pelos esforços. Daqui saem as migrações todas indo para a Europa. Como é que os seres vivos, os seres humanos que parecem não da África subsaariana, ou África negra, os negros não são tradicionais, se somos oriundos do mesmo berço? Será não evoluímos? Ou somos desprovidos de fato do conhecimento da intelectualidade como o Ocidente prega, não é? E desprovido de um DNA? Essa é a reflexão que não é para mim o Ocidente tem que fazer. É o africano, o afrodescendente, o africano na diáspora, esses é que devem fazer esse tipo de reflexão. Porque a antropologia precisa ser refutada. Precisamos, de alguma maneira, entender e reinterpretar ou continuar a evolução do conhecimento africano por africanos, sem ter essas manipulações que se apresentam como simplesmente políticas e econômicas. Buscando hegemonias e nada mais. Só que é desumanamente humano categorizar outros humanos a inferioridade ou a categoria de exótica ou animal. Por isso, fica aqui esse desejo, essa vontade, esse pedido de que precisamos sempre de estudos em África, para que busquemos de fato a sua história, a sua antropologia, o seu desenvolvimento econômico e social. Então, um grande abraço. Ficamos com um compromisso de fato que aquele que seria o vídeo que nós falaríamos sobre as comunicações, os primeiros meios de comunicações. Faremos um próximo vídeo que nos interrompeu este vídeo para podermos fazermos este aqui com histórias das nossas vidas pessoais, mas essa história da vida pessoal que eu aqui contei é simplesmente para que mostrássemos de como o convívio com a natureza nos proporciona o inesperado e nos proporciona conhecimentos que não precisa estar na sala de aula para saber. Porque muitas das vezes a gente vai para a sala de aula, quando já se tem convívio com a natureza, é para confirmar o que já sabemos. Quando se está na natureza, sabe-se muito mais, compreende-se muito mais do que a explicação que às vezes nos dão na sala de aula. Por isso que a gente sempre pede, a gente tem que estar mais, tem que ter um convívio, tem que conviver, tem que ter uma relação melhor com a natureza. Porque lá se aprende muito, mas muito mais. Muito mais. Descobre-se muito mais. E eleva o conhecimento. Porque o tempo todo vai estar sempre envolvido com o inesperado, com a curiosidade, com a necessidade de ter que se desvencilhar das situações adversas. E isso desenvolve o indivíduo. Desenvolve de que maneira o indivíduo?
Nós muitas das vezes nos desenvolvemos mais com as adversidades do que o bem-estar. Okay? Então, quando a gente está na sala de aula, aquele conforto absoluto, a gente pouco aprende com os textos cheios de introduções que a gente não percebe nada. Às vezes não ajuda. Não descartamos, obviamente que não. O que a gente quer é que a gente comece a repensar o conhecimento africano, nos aproximar mais dos estudos africanos e termos cada vez mais centros de pesquisas virados para a África, para a antropologia africana, para o conhecimento africano, para as filosofias africanas e assim por diante. Então, um grande abraço, boa continuação, até o próximo encontro. Estamos juntos. Beijão.